Bem, por favor, abram a Bíblia na carta aos Hebreus, leremos os versos 1 a 4. A supremacia de Cristo é o tema da mensagem. Leremos os versos 1 a 4. Quantos irmãos abrem o texto? A supremacia de Cristo é o tema da mensagem, Hebreus 1, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Que o Senhor nos abençoe. A carta aos Hebreus foi escrita essencialmente com o propósito de apresentar o que nós podemos chamar de a supremacia de Cristo. Basta observar que, entre outras palavras, duas se destacam na carta aos Hebreus: superior e perfeito. Dois termos que indicam a intenção do autor, cuja identidade desconhecemos, mas certamente um homem de Deus inspirado pelo Espírito Santo. O termo superior é usado 13 vezes nessa epístola, com o objetivo de mostrar a superioridade de Jesus e de sua salvação em relação aos anjos, a Moisés, aos demais profetas de Israel. Jesus é de fato o mediador de uma aliança superior, com base em promessas superiores. Essa palavra, portanto, é usada 13 vezes com esse objetivo. O termo perfeito aparece 14 vezes, porque ele está fazendo um contraste. Não é um contraste entre o que é ruim e o que é bom. É um contraste entre o que é bom e o que é melhor. Ele vai mostrar que os sacrifícios no Antigo Testamento, embora tenham sido ordenados por Deus, tinham uma função temporária, pedagógica. Ele diz textualmente que sangue de animais não podem remover pecados. Aquele sistema levítico sacrificial apontava para uma obra maior. Quando João Batista viu a Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, ao falar sobre perfeição, ou perfeito, o autor de Hebreus está falando sobre o sacrifício de Jesus. Uma vez por todas, em definitivo, por meio do seu sangue, Jesus Cristo pavimentou o caminho em direção a Deus. Não há mais necessidade de nenhum sacrifício, votos ou nada mais. Obras não salvam, orações não salvam, só Cristo salva e o sacrifício dele é perfeito, definitivo e suficiente. Então, o autor da carta aos Hebreus, ele está se dirigindo a uma igreja perseguida, muito provavelmente, majoritariamente de judeus convertidos a Jesus, e por conta da perseguição, estavam sendo tentados a se desviar, a se afastar, a deixar o caminho. E a carta, portanto, é uma palavra de exortação. No capítulo 10, no verso 23, ele diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então ele é um pastor exortando, encorajando, consolando cristãos tentados a se desviar da fé. E por que essa carta é atual? Essa carta é atual porque, tal qual aqueles dias, nós também estamos sendo tentados a nos desviar do caminho. Vivemos num mundo e numa cultura hostis ao Evangelho. Ser cristão tem um custo. Manter-se firme no caminho da verdade tem um custo. E muitos são tentados a se desviar. E esta palavra da carta aos Hebreus serviu para aqueles dias e serve para nós hoje. A necessidade de guardar firme a confissão, sem vacilar, sabendo quem fez a promessa.
E qual é o método que ele vai usar para encorajar o cristão a permanecer firme? Qual o recurso que ele vai lançar mão para encorajar você a permanecer no caminho, apesar das dificuldades inerentes no processo? Curiosamente, o método dele é apresentar a supremacia de Jesus. Quanto mais fascinado você for por Jesus, quanto mais você o conhecer, quanto mais fascinado pela majestade do Rei você estiver, mais firme e fiel você será. Portanto, ele vai mostrar que Jesus é superior aos anjos, superior a Moisés, aos profetas, a Arão, aos sacerdotes levitas, ao sangue do sacrifício da antiga aliança, superior ao tabernáculo, superior ao templo, ele é superior a tudo e a todos. Todos esses nomes e aquelas instituições todas do Antigo Testamento tinham seu valor e o seu lugar, mas Jesus é incomparável, e ele vai mostrar as razões pelas quais Cristo tem direito à primazia, porque de fato ele é supremo. E para fazer uma abordagem pedagógica dessa introdução à carta aos Hebreus, eu quero fazer aqui um paralelo com os 3 ofícios de Cristo. No Antigo Testamento, você percebe claramente 3 instituições, 3 figuras de autoridade distintas e que Jesus Cristo exerce essas funções de forma perfeita na pessoa dele. Profeta, rei e sacerdote. E esses versos introdutórios da carta aos Hebreus são profundos. Os eruditos do Novo Testamento dizem que no Novo Testamento, poucas passagens têm um grego tão refinado quanto a carta aos Hebreus, e especialmente esse parágrafo que nós lemos, porque o autor da carta está mostrando aquilo que ele considera central, a supremacia de Cristo. E eu queria sua atenção, portanto, para pensar sobre esses ofícios à luz dessa passagem. Quem é Jesus? Primeiro, Cristo é o último e o superior profeta. A carta aos Hebreus começa com uma importante declaração. Mantenha sua Bíblia aberta. Veja como é que começa, o verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. De imediato já chama a atenção aqui a maneira como ele começa a carta. Diferente das outras cartas do Novo Testamento, ele dispensa saudação, ele vai direto ao ponto. E qual é o objetivo dele? Apresentar a supremacia de Cristo. E ele diz, havendo Deus outrora falado. Ele parte do pressuposto de que o nosso Deus é o Deus vivo que fala. Havendo Deus falado. Essa é uma das coisas mais importantes na tradição judaico-cristã. Diferente das outras tradições religiosas, com seus deuses fabricados, nós não somos cristãos porque raciocinamos melhor ou porque fizemos escolhas mais inteligentes. Deus se revelou a nós. Havendo Deus falado, Deus se revelou ao ser humano. Não é o ser humano que engenhosamente encontrou a Deus. Deus se revelou. E o texto vai dizer claramente a maneira e a dinâmica de Deus fazer isso. Ele vai dizer muitas vezes e de muitas maneiras. Ele usa 2 palavrinhas técnicas para dizer o seguinte: houve regularidade na revelação. Deus não ficou brincando de se esconder, Deus se revelou. Muitas vezes, durante toda a história da revelação, Deus falou. Ele não esteve em silêncio. Deus falou. E de muitas maneiras. Isso indica a multiformidade dos métodos, as múltiplas formas de comunicação. Deus usou, por exemplo, anjos para se comunicar com seres humanos, visões, palavras, eventos proféticos. Deus se revelou muitas vezes e de muitas maneiras. Nós servimos a um Deus vivo, um Deus que fala. Embora espírito invisível, é vivo e fala. E há 2 expressões interessantes aqui, porque Deus falou aos pais por meio dos profetas. Deus se revelou aos pais. Quem são os pais? Adão, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José e Moisés. O autor da carta aos Hebreus está se dirigindo a hebreus, que conheciam a história da redenção, que conheciam a história da revelação. Deus foi ao encontro desses homens.
Deus foi ao encontro de Abrão, lá na terra de Ur dos Caldeus, se revelou a ele. Deus falou aos pais, como falou a Adão, a Abraão, visões, visitas, chamadas teofanias. Deus falou a Moisés como quem fala a um amigo, diz o livro de Êxodo. Mas Deus falou também por meio dos profetas, a partir de Moisés, considerado o maior profeta de Israel, até Malaquias. Deus falou ao seu povo por meio dos profetas. E esta revelação foi registrada. O que é o Antigo Testamento? É o registro da revelação de Deus em linguagem humana. O que é o Novo Testamento? É o registro da revelação de Deus em linguagem humana. Portanto, os profetas foram homens santos, chamados por Deus, cheios do Espírito Santo, para falar a palavra de Deus revelada. E essa revelação foi progressiva, foi processual. Nós sabemos mais hoje sobre Deus do que Abraão sabia. É impressionante ou não é? É impressionante. Nós enxergamos o quadro mais amplo. Abraão foi salvo da mesma maneira como nós somos salvos, pela fé em Cristo. Mas como assim? Abraão olhou para frente, nós olhamos para trás. Mas a pessoa só é salva por meio de Cristo. Abraão viu a promessa que iria se cumprir. Nós olhamos e confiamos na promessa que já se cumpriu, Cristo. Tudo é por meio dele e para a glória dele. Pedro fala claramente isso na primeira carta, que os profetas foram esses instrumentos através dos quais o Espírito Santo revelou a vontade de Deus. Dito isto, ele agora então entra na parte central. Nestes últimos dias nos falou por meio do Filho. Olha, Deus sempre falou, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas prestem atenção, nos últimos dias Deus nos falou por meio do Filho. E todo judeu sabia que a história estava dividida em dois tempos, a era presente e a era porvir. E no meio do presente e do porvir, o que eles chamavam de dia do Senhor, o advento do Messias. E o que ele está a dizer é que esse dia chegou. Nos últimos dias, é justamente aquele tempo em que o Messias veio, em que o mundo foi dividido, antes e depois de Jesus. Deus falou aos pais por meio dos profetas, mas agora ele nos falou por meio do seu Filho. Quem é Jesus? É o clímax da revelação de Deus. Jesus disse a Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a face visível do Deus invisível. É a imagem do Deus invisível, como diz Paulo aos Colossenses. Então, de fato, houve uma revelação progressiva que Deus fez de si mesmo, no passado, ao longo dos séculos, aos pais pelos profetas, antes do nascimento de Cristo, que apontava para Cristo, e agora ele chegou como suprema, perfeita e definitiva revelação de Deus. Vejam, tudo que foi revelado por meio dos profetas era limitado, fragmentado. Amós é conhecido como profeta da justiça, mas era limitado. Isaías, o profeta da santidade de Deus. Oséias, o profeta do amor perdoador. Cada profeta captava e transmitia um aspecto da verdade divina. Jesus é verdade total, verdade completa. Ele é o ápice da revelação. Ele é o clímax. Quem vê a mim, vê o Pai. Em Jesus nós temos a totalidade do ser de Deus. Razão pela qual ele diz, nos últimos dias nos falou pelo Filho. E o verbo falar aqui, irmãos, está numa construção no termo grego, no auristo, a expressão, denota uma ação praticada no passado de forma definitiva, completa. Em contraste com os profetas do Antigo Testamento, os profetas usaram muitos métodos, com Jesus é diferente. Ele falava de Deus sendo ele mesmo Deus. Os profetas eram amigos de Deus, Jesus é o próprio Filho de Deus. Os profetas captaram a mensagem e a transmitiram. Eu não estou diminuindo os profetas, estou dizendo o seguinte, eles eram bons, mas Cristo é incomparavelmente melhor. Os profetas diziam, assim diz o Senhor. E o que Jesus dizia como? Em verdade, verdade, vos digo. Portanto, Cristo é a fonte, o centro e o fim de tudo que Deus tem para dizer. Quem quer conhecer a Deus tem que acessar a Cristo. Cristo é a revelação de Deus. Você não pode conhecer a vontade de Deus sem conhecer a Jesus, que é o clímax da revelação. E aqui nós temos algumas aplicações imediatas para a igreja do nosso tempo,
tão cooptada por movimentos gnósticos, espiritualistas, altamente subjetivas. Todo pregador ou igreja que advoga ser portador de novas revelações são enganadores e blasfemos. Sempre que você ouvir falar de um movimento novo, de uma revelação nova, que rompe com os limites da revelação das Escrituras Sagradas, que tem como centro Cristo, está ali um enganador e um blasfemo. Não importa o título, não importa a história, se advoga ser portador de novas revelações, como diz Paulo aos Gálatas, é anátema. Segundo, Jesus Cristo é a última, perfeita e definitiva palavra de Deus aos homens. Tudo que Deus tinha para dizer ao homem, falou por meio do seu Filho. É suficiente. Há canções rodando nas rádios, nas internets da vida. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio, meus irmãos. O melhor de Deus é Cristo. Se eu digo que o melhor de Deus está por vir, no sentido dele concluir, consumar a obra redentiva, é uma coisa. Agora entenda, o melhor de Deus já veio, é Cristo. Cristo é a revelação suprema de Deus. O conhecimento de Deus vem por meio de Cristo, que é a palavra viva. Os profetas do Antigo Testamento traziam uma mensagem de Deus, Cristo é a própria mensagem. Agora vejam o verso 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Os profetas traziam uma mensagem. Cristo é a própria mensagem. E é dito duas coisas sobre ele. A primeira é que ele é o resplendor da sua glória. Nós estudamos aqui por 2 semanas, em 2 mensagens, aquele episódio da transfiguração. O mistério da dupla natureza de Cristo, humano e divino. Por um momento, o véu da humanidade foi removido e os discípulos, 3 deles, Pedro, Tiago e João, viram o rosto de Jesus brilhar como um sol, as suas roupas ficarem luminosas. A glória de Cristo foi vista por aqueles 3 discípulos. E o autor de Hebreus está dizendo que ele é o resplendor da glória, ele é a refulgência da glória de Deus. Aquela glória que habitava no tabernáculo, a Shekinah, é o próprio Cristo. Ele é a expressão exata do seu ser, ele diz em atos subsequentes. Expressão exata aí significa caráter, de onde vem a palavra caráter. Cristo é a imagem de Deus, o caráter de Deus, a cópia de Deus, a reprodução precisa do original, aquele que é da mesma natureza do Pai, por isso coigual e coeterno. Ele irradia a glória de Deus, idêntico em natureza e em essência, ele é o selo da natureza de Deus. Você tem o sol e os raios do sol. Está lá o Pai e o Filho. É por isso que Paulo vai dizer, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pergunto a vocês, há um método, um meio, um recurso mais extraordinário para permanecer firmes do Evangelho do que ter uma visão mais ampla sobre Jesus Cristo? Não é um ídolo, não é algo forjado pela mente humana, ele é o próprio Deus que na plenitude dos tempos veio este mundo para tornar visível Deus invisível. Abraçou os inabraçáveis, perdoou os imperdoáveis. Essa semana, na Conferência Fiel, um amigo nosso, pastor Rubner Durais, pregando uma mensagem na carta aos Hebreus, ele disse, vocês se lembram daqueles 2 sacerdotes que tocaram na arca e foram mortos? Tocaram na arca e foram mortos. A arca representava o quê? A presença de Deus, a arca da aliança, a arca do concerto. Agora o Deus homem, Jesus Cristo, tocado pelos intocáveis, ali no meio, na empoeirada região do mundo, no subúrbio, na periferia do mundo, Deus vê este mundo na pessoa do seu Filho Jesus. Portanto, ele é a suprema revelação do Pai, veio ao mundo para tornar visível o Deus invisível. Recomendo a vocês, conheçam a Cristo, amem a Cristo, sirvam a Cristo, se afeiçoem a Cristo. O melhor recurso para fortalecer a sua fé é conhecer o Salvador. Não se deixem ludibriar por falsários ou por meias verdades. A verdade completa e total é esta, que só há esperança verdadeira na pessoa bendita de Jesus, o crucificado e ressurreto.
Segunda verdade sobre Jesus, ele é o Cristo que é Rei soberano. Ele é o último profeta e Cristo é o Rei soberano. No verso 2 é dito o seguinte: nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o quê? Herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O ofício real de Cristo é apresentado de três maneiras aqui. Para expressar a excelência do Filho de Deus, o autor de Hebreus diz que ele é o herdeiro de todas as coisas. Significa dizer que Jesus, como Filho único, o monogenes, aquele que dá a única natureza do Pai, por direito é o herdeiro de todas as coisas. Isso quer dizer que o título, o domínio e o senhorio pertencem a Jesus. O herdeiro é senhor de todos, possessor daquilo a que ele tem título. Tudo isso foi concedido pelo Pai. O próprio Cristo disse na oração sacerdotal, lá em João 17, todas as minhas coisas, Pai, são tuas, e as tuas são minhas. Ele é o herdeiro de Deus. Por isso que Paulo vai dizer que nós somos co-herdeiro. O que é um co-herdeiro? Alguém que só tem direito por estar colado no herdeiro. Só a bênção de Deus para você se você estiver no Evangelho. Todas as bênçãos de Deus para o ser humano passam pelo Calvário, passam por Jesus Cristo. Ele é o herdeiro. Nós somos co-herdeiros. As bênçãos de Deus estão vinculadas à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Por isso ele é o herdeiro de todas as coisas. E é dito mais, ele é o agente da criação, a pessoa através da qual Deus fez o universo. Isso me impressiona por demais. Porque percebam, o autor de Hebreus introduz aqui algo novo. Ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor, ele é o Rei, ele é o herdeiro. E tem uma função na criação. O herdeiro é o agente da criação. Ele herda o que ele mesmo criou. O mundo foi feito por ele e para ele. Isso é impressionante, irmãos. Já parou para pensar nisso? Deus criou todas as coisas. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. João 1. Quando você vai para Gênesis, no princípio, Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas por meio do Filho, por meio do Senhor Jesus Cristo. E é interessante notar que esse agente da criação, que é Jesus, coloca diante de nós essa majestade, essa singularidade, essa supremacia de Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando o autor de Hebreus usa a palavra mundo ali, ele não usa apenas a palavra mundo para o que é físico, mas usa uma palavra que dá a ideia de eras, ou seja, capta também as realidades metafísicas. Paulo vai dizer que ele é o criador das realidades visíveis e invisíveis. Isso transcende completamente a nossa capacidade de apreender. Aquele que criou todas as coisas é o nosso Salvador. Isso traz profunda segurança ao nosso coração. Segundo as Escrituras, ele é o mediador da criação, tudo que existe foi criado por ele, para a glória dele. E é impressionante porque à medida que a ciência avança, à medida que a ciência investiga este vasto e insondável universo, os números são impressionantes. A sonda mais moderna em operação no mundo hoje é a sonda Kepler, em homenagem a um cientista cristão, Johann Kepler. E essa sonda, lançada em 2009, ela identificou, na nossa Via Láctea, por exemplo, mais 2 planetóides, além de Plutão. Identificou Sedna e Quaoar. E os números são impressionantes, porque na Via Láctea, que é uma via média, não é nem uma mega super galáxia, eles identificaram que existem 50 bilhões de planetas e 200 bilhões de estrelas. São números impressionantes. Uma galáxia, no universo de um incontável número delas. Só na Via Láctea há 50 bilhões de planetas. E o texto bíblico está dizendo que ele, Jesus, o Senhor da igreja, é o agente através do qual todas as coisas foram criadas.
no Cabo Canaveral, no Space Center, Kennedy Space Center, é feito um tour ali para mostrar aos visitantes esse vasto universo, é impressionante. E tem várias imagens para mostrar a comparação dessas galáxias, desses planetas e o sistema solar. A Terra, por exemplo, é o quinto maior planeta do nosso sistema. Júpiter é 11 vezes maior do que a Terra e o Sol é 100 vezes maior do que a Terra. Aí que você começa a comparar, um parece uma bola de gude perto do outro. Gigante. E os cientistas avançam nos estudos e descobriram que o Sol tem 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. 150 milhões de quilômetros, é coisa, hein, gente? O Sol produz energia equivalente a 100 milhões de bombas atômicas por segundo. E nós falamos do Sol como estrela de quinta grandeza, que estrela extraordinária. Agora, no século XX, à medida que a ciência foi avançando, descobriram o Arcturus, 17 vezes mais forte do que o Sol. O Sol é uma lanterna perto do Arcturus. Pesquisaram e descobriram Antares, 700 vezes mais forte do que o Sol. E mais recentemente, para escândalo dos cientistas, descobriram o que eles chamam de a menina da ciência, o Canis Majoris, 1 bilhão de vezes mais poderoso do que o Sol. Pergunto, quem criou esse Canis Majoris que o Sol parece um vagalume perto dele? O salmista diz: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Isso é extraordinário, irmãos. E a ideia aqui não é simplesmente dar números da astronomia, mas é mostrar o seguinte: a grandeza incomparável de Cristo, a supremacia de Cristo. É isso que derrete os nossos temores diante das coisas que nos atormentam. Reinos se abalam, tiranos se levantam, as nações se estremecem, os homens entram em conflito, epidemias e pandemias vêm e vão, mas o Senhor reina. Ele é soberano sobre todas as coisas. Paulo diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Paulo dá uma complexidade na coisa, porque ele diz as visíveis e as invisíveis. As visíveis já são impressionantes, e os mundos que os olhos humanos não são capazes de contemplar, as realidades metafísicas. É impressionante, tudo foi criado por ele. Só Deus é eterno. Tudo foi criado por ele. Começou em algum momento a partir dele. As três benditas santas pessoas da Trindade. E o Deus Filho é o agente da criação. No verso 3 é dito mais uma coisa sobre Jesus. Ele é o sustentador de todo o universo. Veja, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Agora vejam, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentar significa o quê, gente? Sustentar significa sustentar. É simples. O texto está dizendo que tudo que foi criado é sustentado, é escorado, é mantido em ordem pelo agente da criação. Já pararam para pensar que nesse momento o planeta Terra está rodando a 150 mil quilômetros por hora? Você está paradinho, mas está rodando. 150 mil quilômetros por hora. Quem mantém tudo isso é o Senhor Jesus Cristo, o agente da criação. É impressionante, não é? Ele é o Deus da providência. Santo Agostinho, na obra extraordinária, Doutrina 1 e 2, duas obras clássicas da tradição cristã, ele diz: o Deus que criou, governa e sustenta todas as coisas. Ele não criou e abandonou, ele criou, ele governa e ele sustenta. Tudo está no seu devido lugar. Mesmo com os efeitos da queda, colocando o mundo numa espécie de convulsão,
Em alguma medida, ele é quem sustenta todas as coisas. Agora a pergunta é a seguinte: qual é a força que ele faz para sustentar isso? Como é que funciona? Vou colocar esse guardanapo aqui para eu segurar aqui, ó. Pergunto a vocês: eu estou fazendo esforço para segurar esse guardanapo? Jesus gasta menos energia para sustentar o universo do que para segurar esse guardanapo. Ele sustenta pela força do seu poder. É à medida que a igreja compreender quem é Jesus, que ela vai ser fortalecida para viver numa cultura hostil e cumprir a sua missão. Ele reina, ele é soberano. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem, diz Paulo aos Colossenses. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele criou e sustenta toda a estrutura da criação. E quais são as implicações para isso, gente? Disso. Primeiro, toda autoridade e poder pertencem a Jesus. Ele é soberano. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Segundo, toda a criação está sujeita ao senhorio de Cristo. Ele não é senhor de parte da criação, ele é senhor de todas as coisas. Embora parte da criação não o reconheça, ele é senhor de tudo, como eu vou mostrar a vocês. E todo o universo deve adoração ao Senhor Jesus. Tente imaginar por um minuto. No primeiro advento, quando Jesus pisou neste mundo, ele não parecia um rei. Um homem simples, pobre, na Judéia, na periferia do mundo, numa carpintaria, não parecia um rei. Ainda hoje, muitos olham para Jesus e não veem nele nada que demonstre algo glorioso. Mas observe, haverá um dia, uma hora e um momento, em que a glória de Cristo será exibida a todos, em que a sua majestade será conhecida de todos. O livro de Mateus diz assim: então aparecerá um sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E Paulo diz: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós confessamos hoje que Jesus Cristo é Senhor. Nós o reconhecemos como Rei. Nós o reconhecemos como Senhor de todas as coisas. Mas haverá um dia, uma hora e um momento em que todos haverão de dobrar os joelhos e confessá-lo como Senhor. Ele é o Rei, majestoso Rei Jesus. E por fim, Cristo é o sacerdote perfeito. Ele é o profeta último, ele é o Rei soberano e o sacerdote perfeito. O verso 3 diz assim: depois de ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. De acordo com a lei mosaica, um sumo sacerdote, e somente o sumo sacerdote, no dia da expiação, uma vez ao ano, podia limpar o povo de Israel de todos os seus pecados naquele sacrifício anual. O sumo sacerdote tinha que ter algumas qualificações. Era da linhagem de Arão e tinha que obedecer vários critérios para oficiar aquela cerimônia. Mas, tal como Arão e todos os outros sacerdotes, eles eram pecadores. Primeiro ofereciam por si mesmos e depois pelos outros. Cristo é o Cordeiro Imaculado, é o Cordeiro sem defeito, o único que de fato tira o pecado do mundo. Cristo, o único sem pecado, verdadeiro sacerdote, completou a obra de purificação de forma perfeita. Naquela cruz ele bradou: está consumado. Os nossos pecados de ontem, de hoje, de amanhã foram perdoados na cruz de Jesus Cristo. Não há mais condenação para quem está em Jesus Cristo. O sacerdote perfeito realizou uma obra perfeita, ofereceu a própria vida em nosso lugar. Hebreus 7, versos 7 a 28, diz assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Como? Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Aquela cruz era sua, aquela cruz era minha, era nossa.
Nós somos pecadores. Nós transgredimos a lei. Nós abandonamos a Deus. Nós merecemos condenação. Mas naquela cruz, Cristo assume a nossa dívida. Ele paga pelos nossos pecados. O sacerdote perfeito deu a sua vida perfeita por nós pecadores. É por isso que Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O único homem que cumpriu a lei e que merecia, portanto, ser reputado como justo, foi condenado como ímpio naquela cruz. Salomão Ginsburg, um grande missionário batista que serviu o nosso país, plantou muitas igrejas, um judeu polonês, convertido à fé cristã. Tem alguns hinos da sua autoria no Cantor Cristão. O hino 7, chamado Maravilhas Divinas, numa das estrofes diz assim: no céu, na terra, que maravilhas! Vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas, é sempre a maior. De todas as maravilhas que Deus exibe no mundo, a mais extraordinária é essa: Deus amando pecadores. É incompreensível. Porque amar o justo, amar o bom, amar o amável, é compreensível. Agora, amar pecadores é impressionante. E a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso, Cristo, nosso sumo sacerdote perfeito, derramou a sua vida naquela cruz para nos salvar em definitivo. Em resumo, o autor de Hebreus expõe 3 ofícios de Cristo nesses versos. Ele é o sumo profeta, por meio de quem Deus falou definitivamente. Todos os demais profetas eram instrumentos que apontavam para o maior de todos, o último, o definitivo, o pleno, o perfeito, Cristo. Cristo é o grande rei, assentado à destra do Pai, o herdeiro de todas as coisas, o agente da criação, aquele através do qual nada do que foi feito se fez sem ele. E ao mesmo tempo ele é o perfeito sacerdote que expiou nossos pecados e nos redimiu para sempre. O nosso futuro está garantido porque Cristo consumou a sua obra naquela cruz. Louvado seja o seu nome. Então, meus irmãos, seja qual for a situação, neste mundo de ponta cabeça, a maneira mais eficaz de aquietar o coração e permanecer firme no Evangelho é pensar em Cristo, ser fascinado por Cristo, aumentar as afeições por Cristo, Cristo que é digno da nossa vida. O livro de Apocalipse diz assim, e assim eu concluo: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, a ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, te bendizemos por Jesus Cristo, nosso Salvador. De forma pública, nós o confessamos mais uma vez como Senhor das nossas vidas. Amém. Ele é o profeta, o último, o perfeito, a revelação suprema do Senhor a nós. Ao ver a Jesus, nós tivemos, Senhor. Obrigado porque Ele veio a este mundo revelar a sua palavra a nós. Obrigado porque em algum momento da nossa história o Evangelho chegou ao nosso coração. Obrigado porque dia após dia o Senhor tem nos dado a oportunidade de crescer no conhecimento e na graça de Cristo. Ó Deus bendito, te louvamos porque Jesus Cristo é Rei. Sim, Ele é o herdeiro de todas as coisas, é o agente através do qual todas as coisas foram criadas. Nunca permita, Senhor, que sejamos encontrados diminuindo a Cristo, ou partilhando daqueles que diminuem a Cristo. Ele é o grande, o incomparável, o supremo, Senhor de tudo e de todos, o Rei bendito, que um dia voltará e todo olho verá, todo joelho se dobrará diante dele. Bendito seja o Rei Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado porque naquela cruz Ele deu a sua vida por nós. Nossos pecados mais vis foram lavados no sangue do Cordeiro. Não há mais culpa, não há mais condenação. Enquanto estivermos por aqui, em nossa jornada, cercados de assédios, tentações, aflições, tribulações, seremos tentados a nos afastar. Que o Senhor nos sustente no Evangelho. E que os nossos olhos sejam fitos na pessoa de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele prometeu completar a boa obra em nossa vida. E que Ele complete
para que um dia, Senhor, sejamos exibidos como sinais perfeitos da Tua graça transformadora. Visita os meus irmãos e irmãs aqui presentes. O Senhor conhece a vida de cada um, Senhor. Sabe daqueles que já Te conhecem, que Te amam e Te servem, que sejam fortalecidos na fé. E se há porventura aqui alguém ainda, Senhor, vacilante, indeciso, que seja, Senhor, cativado pelo Evangelho da Graça, trazido rendido até a cruz de Jesus, para que experimente as delícias do Evangelho, a paz, a esperança e o amor do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Cristo, nosso Rei, profeta e sacerdote. Amém. Em pé, irmãos, vamos encerrar cantando uma canção. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço,